Eu vou estar convidando aqui na frente o pastor Sobrinho. Melhorou, muito bem. Já tinha mais moral. Já tem um pouco mais de moral, tá vendo? Glória a Deus. Impõe suas mãos mais uma vez, vamos orar e agradecer. Amado Deus, é teu servo, Pai. É teu servo e mais uma vez ele se dispôs a estar aqui trazendo a tua mensagem. Precisamos que o Senhor unja os lábios dele. Que o Senhor use a vida dele, porque nós precisamos ser alimentados pelo Senhor, Pai. Amém, Jesus. Não deixa ele falar não, Senhor. Fala o Senhor conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Graça e paz, queridos. Meio fraco, não tá? Graça e paz, queridos. Agora sim. Eu não sei você, mas mais do que ontem eu estou feliz hoje. Porque o mesmo motivo de ontem é o mesmo de hoje, só que o tempo está menor para eu encontrar o motivo, então eu me alegro mais. Eu espero que você se alegre também. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu lutei um pouco contra ela esses últimos 2 dias, porque eu estava meditando em cima de um outro texto, mas aí, anteontem, eu lendo com meu filho antes dele dormir, na Bíblia dele, da criança, veio este salmo. E foi a primeira vez que eu fugi. E hoje de manhã, quando eu fui meditar, que eu pego meu celular, adivinha qual era o versículo sugerido pela Bíblia. Eu falei, então já entendi, Deus, vamos lá. E aí eu já tinha meditado um pouco nele, mas hoje, de forma especial, me dediquei a ele e eu queria compartilhar com vocês um pouco desse texto. Está lá no Salmo 37, é um salmo conhecido, mas que muitas vezes a gente tem usado aos pedaços. Muitas vezes a gente usa um versículo, outro lá do final, outro lá do meio. Talvez a gente já tenha visto algum versículo desse num para-choque de um carro, numa rua, em algum lugar. Sabe quando a gente vai na casa de alguém, tem lá uma placa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Mas deve ter um ano que a pessoa não pega na Bíblia, mas a plaquinha está lá na porta. Esse salmo tem alguns desses versículos que a gente costuma usar. Mas eu queria meditar com vocês sobre ele na perspectiva que Deus falou ao meu coração. Nós não vamos usar ele todo, fique tranquilo, ele tem 40 versículos. Não se preocupe, nós não vamos usar todos. Mas nós vamos ler os primeiros e depois nós vamos meditar em mais 2 versículos deles até o final. Diz assim, no versículo 1: Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Amém. Esses primeiros 9 versículos, tem alguns que talvez a gente já tenha usado separadamente, às vezes para meditar, às vezes só para jogar na cara de alguém mesmo. E eu queria compartilhar com vocês, a partir da perspectiva que Deus falou ao meu coração, porque esse salmo inteiro, e é um bom exercício para vocês fazerem em casa, é ler esse salmo inteiro e depois meditar sobre ele. Ele basicamente fala de uma coisa que deveria ser muito óbvia para o cristão, mas infelizmente não tem sido. Que basicamente ele fala, se você ver do versículo 10 em diante, mais ou menos até o 20, 21, ele vai fazer essa comparação, esse balanço sobre o que vale a pena para o ímpio e para o justo. É basicamente um salmo que ensina o que vale a pena você deixar de fazer ou começar a fazer para viver os propósitos de Deus. E normalmente a gente pega esse versículo
O 5, entregue seus caminhos ao Senhor, confia nele, ele agirá. E normalmente a gente usa esse versículo quando a gente já não consegue fazer mais nada e a gente se vê obrigado a deixar Deus fazer e a gente finge que está entregando. E aí a gente diz assim, ó, confia no Senhor, entrega nele e ele fará. Mas a gente já tentou fazer de tudo que existia e aí não dá mais jeito, aí a gente é obrigado a entregar. E na verdade a gente nem entrega, a gente só não tem mais o que fazer. E aí a gente acaba usando esse versículo como se fosse um versículo de entrega verdadeira. Depois a gente usa um que está lá mais no final, que a gente vai falar. Mas basicamente esse texto, se todo cristão lesse do versículo 1 ao versículo 9 e simplesmente se propusesse a fazer aquilo que ele está sugerindo fazer, do 1 ao 9, a gente já teria uma vida completamente diferente. Primeiro falou comigo em algumas coisas que eu já fiz, e eu espero que fale com você. Então o texto começa dizendo, não se aborreça por causa dos homens maus. Meu Deus, esse aí já deixaria 90% dos crentes tudo doido. Porque nos últimos tempos que a gente tem mais visto, são pessoas preocupadas com o que as pessoas más estão fazendo. E às vezes a gente tenta criar estratégias e formas de vencer isso, e o que o texto diz é, não se aborreça por causa dos maus, não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão e como a relva logo murcharão. E eu fiquei pensando, meu Deus, isso é tão óbvio, por que a gente não faz? E eu comecei a puxar na minha memória algumas conversas e algumas coisas com alguns amigos que eu tive recentemente. E basicamente, o que eu percebo é que tem muito crente, muito cristão, que está abrindo mão de pagar o preço porque está muito difícil. E aí o crente olha para aquela pessoa que não é crente, mas de repente tem até um testemunho legal, né? Não mata, não rouba, não é crente, mas está de alguma forma, na visão dele, prosperando e ele não está. E aí ele opta por tentar seguir o que aquela pessoa está fazendo, para ter o resultado que aquela pessoa está fazendo, e esquece de fazer o que Jesus quer que ele faça. Esse texto nos alerta para algo importante. Quem não tem Jesus e está prosperando, vai fazer isso por um tempo. E a grande estratégia de Satanás é, você vai ter moleza aqui para ter dor eterna, e aí você abre mão de ter trabalho aqui para ter uma vida eterna incrível. Porque nosso olhar, muitas vezes, está naquilo que a gente pode ver ou pegar. Você talvez olhe e diga, estou ficando mais velho, o tempo está chegando, não construí nada, ou construí menos do que eu gostaria, então é hora de eu aproveitar, é hora de eu fazer, porque depois quando eu estiver velho... E aí você acaba caindo na armadilha de fazer aquilo que parece fazer prosperar, aqui na visão humana, mas que vai te conduzir para uma vida inteira, eterna, no inferno. Pastor, mas isso é muito duro. E quem disse que a vida do crente tem que ser mole? E aí o texto diz, não tenha inveja dos perversos. Você vai dizer, pastor, quem é o crente com juízo que tem inveja do perverso? Talvez você tenha olhado, não vou nem dizer para você olhar para a vida de ninguém, olhe para a sua. E talvez recentemente você tenha tido um pouquinho de desejo de ter algo que alguém que não serve ao Senhor tem, porque parece para você justo que você tenha e ele não. E aí ele diz, isso é como capim, logo vai secar, é como a relva verde, logo vai murchar. E eu não sei se você sabe, mas a relva verde é aquela grama baixinha, sabe? Quem é do interior sabe aquela grama que quando você passa assim, ela fecha a folhinha quando você encosta nela? Como é que chama lá no interior, Zé? Lá no interior o pessoal falava assim, fecha a porta que o boi já vem, quem já viu isso? Aí você cutucava assim, a folhinha fechava, não é um mistério aquilo? Aquilo é de invocar, né? Aquela folhinha faz parte do conjunto da relva, mas não é todo tempo que você vê ela. E aquela grama baixa, seja porque o gado pisou, seja porque o sol ficou muito quente, não importa, em algum momento aquela grama vai deixar de existir. Mas em algum momento ela foi bonita. E o texto está dizendo que assim é o produto, entre aspas, a tal da prosperidade feita por quem não tem Jesus. Ela vai ser bonita por um tempo, ela vai funcionar por um tempo, mas depois ela vai secar, vai deixar de existir. É isso que o texto está dizendo. Só isso já seria motivo para a gente nem procurar isso mais, de tão frágil que é.
Mas a gente muitas vezes continua buscando. E aí o texto diz: confia no Senhor, faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite no Senhor, Ele atenderá os seus desejos, os desejos do seu coração. Isso é uma ordem tão clara e tão direta e tão objetiva que a gente não faz. Porque a gente gosta da confusão. O texto está dizendo: deleita-se no Senhor, procura Ele, Ele vai te dar uma habitação, Ele não vai deixar faltar nada, Ele vai, e o mais importante, Ele vai atender os desejos do seu coração. Sabe o que é que o texto está me dizendo? Se eu desejo algo e eu me deleitar no Senhor, Ele vai me ouvir e vai me dar. Aí como é que a gente faz? Nosso braço. Nós vamos fazer do nosso jeito. Nós vamos fazer do jeito que parece que é a melhor estratégia. A gente até vai cantar: depende do Senhor, entregue meu coração, quero me esvaziar de mim. A gente canta um bocado de louvor que diz que a gente é menos e que Deus é mais, mas na hora do vamos ver mesmo, a gente tem muita dificuldade de ser menos e deixar Deus ser mais. Sobretudo na escassez, quando tudo está muito difícil. Porque quando tudo está muito fácil, a gente até faz questão de dizer que Deus abençoou, que para muita gente, no fundo, o que está por trás é a vontade de dizer para as pessoas que conquistou algo, nem é dizer que Deus deu. Mas ainda que você queira dizer que Deus deu, isso se mantém com alguma facilidade enquanto você está conseguindo ver e pegar. Mas quando vem a escassez? Quando você faz aquele mercado, sua despensa está cheia, mas quando o mercado que você fez vai acabando e um novo dinheiro não chega? Quem está me entendendo, diga amém. Você faz o mercado, sai do mercado felizão, despensa cheia, vai tomar o café, bota 5 colheres de leite, hein? Pensa aí. Aí com 20 dias depois já está pensando assim, aí faz de conta que aí tem um leite. Mas naquele momento que você sai do mercado, você nem se preocupa com nada. Mas 15 dias depois, basta 15 dias. Se não acontecer nada de novo, você para de se deleitar no Senhor, você para de entregar a Ele, você para de fazer tudo. Ou melhor, eu paro. Vou dizer para você não se sentir ofendido e achar que eu estou falando de você. Eu vou falar de mim, e aí se encaixar em você aí, você recebe. Não precisa nem se dizer amém. Você fica só para você mesmo. E aí o texto diz assim: ó, deleita no Senhor, Ele vai atender os desejos do seu coração. E a gente tem uma visão equivocada sobre o que é deleitar no Senhor. Muitos crentes têm se deleitado no Senhor, têm tido a visão de se deleitar no Senhor, que é relaxar e descansar no Senhor quando o sofrimento passa. Mas o que a Bíblia nos orienta é descansar no Senhor enquanto o sofrimento está acontecendo. Porque depois que Jesus resolve, você fala: que incrível, Senhor, vou me deleitar no Senhor, o Senhor é extraordinário. É bem fácil. Mas quando o sofrimento está acontecendo, naquele momento que ele está acontecendo, você tem se deleitado no Senhor? E aí o texto continua: entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Olha que outra ordem extraordinária. Porque aqui nem é uma recomendação, aqui é uma ordem. É confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Você tem de verdade confiado no Senhor e entregado a Ele? Deixando Ele agir? Ou você tem feito das suas estratégias aquelas ferramentas que são mais confortáveis e seguras porque você pode controlar? Você está pronto para Deus te tirar de onde você está, daquilo que você construiu, da ideia que você tem a partir do estudo que você fez, do que você construiu na sua vida de escola, de trabalho? Você está pronto para Ele tirar tudo isso, dar um giro e você colocar você em outro lugar? Você está deleitado no Senhor, você está confiando nele ao ponto de dizer para Ele: Senhor, tira tudo que eu tenho e me coloca do zero em outro lugar, que vai acontecer? Você está pronto para isso? Ou você conversa com Deus assim: Deus, mas eu estudei para isso, eu só sei fazer isso. Eu já vi esse filme. E aí ele diz assim, ó, presta atenção nisso, que isso aqui é algo extraordinário, porque tem muito crente, e eu já passei por isso, então posso falar com propriedade, tem muito crente que está preocupado em fazer com que as coisas de Deus aconteçam na vida dele, para que ele diga para o mundo que ele é inocente. Sabe quando você está fazendo algo e está prosperando, está acontecendo, aí de repente, vou dar um exemplo bem simples, você está lá crescendo, está prosperando, não sei, aí você vai lá e perde o emprego. E aí você começa a fazer conta. Esse mês que vem eu já não vou ter salário, você começa a fazer conta.
Mas vai que acontece de você muito fiel, muito firme, aí acontece que antes mesmo de completar um mês, você consegue uma outra oportunidade de emprego. Deus abençoou e você conseguiu. Glória a Deus por isso. Mas o nosso cérebro trabalha numa velocidade para que a gente faça com que as pessoas saibam o mais rápido possível que a gente conseguiu uma nova oportunidade, para que fique para trás o mais rápido possível a informação de que nós perdemos o emprego. Quem está me entendendo, diga amém. Então a gente quer correr para dizer que conquistou algo novo, que conseguiu algo novo, porque a gente quer estar sempre por cima na balança e na visão das pessoas. A gente não quer ser lembrado por alguém que perdeu um emprego. A gente quer ser lembrado por alguém que conseguiu um outro emprego rápido. É assim que o nosso cérebro funciona. A gente não quer ser reconhecido como alguém que passou por um tratamento que Deus está moendo para tratar. A gente quer que as pessoas saibam logo o resultado do tratamento, quando a gente está abençoado. Quando a gente está, no conceito de abençoado, sendo estar por cima, né? Porque o fato de estar na presença de Deus, ainda que em tratamento, é uma grande bênção. E aí o texto diz assim, presta atenção, olha o que ele vai fazer por você que entrega os caminhos na mão dele e confia. Você está se sentindo prejudicado, você está se sentindo injustiçado, você está se sentindo perseguido, parece que ninguém na igreja dá valor a você, parece que na sua casa ninguém reconhece o seu trabalho, no seu emprego ninguém reconhece o seu esforço, você é um crente exemplar e ninguém lhe elogia por isso, você está triste porque você queria que as pessoas te dissessem, oh, lá vai ali um quase Deus. O texto diz o seguinte, ó, entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e ele agirá. Presta atenção. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo. Sabe o que é que o texto me ensina? Não é você que vai fazer as pessoas perceberem quem você é. É o quanto você serve a Deus e da forma como você serve a Ele vai tratar de fazer com que as pessoas, com que o mundo, com quem você quer que seja, reconheça que você é justo. Mas não vai ser de qualquer jeito, não. Vai ser claro como a alvorada. Sabe o que é a alvorada? A alvorada, eu me lembro, eu gosto muito do exemplo do interior, porque eu tive uma infância no interior. A alvorada é uma coisa de que quem não gosta de acordar cedo detesta, porque tem que ser bem cedinho, com o sol chegando. E em alguns locais, a alvorada, em alguns lugares do interior, tem música, tem festa. Mas o que é a alvorada? A alvorada é... Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem bem o que é que o texto quer dizer. O que é a alvorada? A alvorada é o início da luz fazendo a escuridão sumir. Quem está me entendendo, diga amém. O que é a alvorada de manhã? Você está dormindo, está na madrugada, está tudo escuro. E aí a alvorada começa, o sol começa a emitir os seus primeiros raios, começa a ficar claro, não é assim? Se você estiver num lugar que o galo seja normal, o galo vai cantar. Eu falo que o galo seja normal porque, por exemplo, na casa do meu pai tem um galo que canta 24 horas por dia. Se você for lá 1 hora da tarde, meio-dia, 3 horas, o galo está cantando. Mas na minha época o galo só cantava de manhã. Na alvorada, a treva, a luz, a escuridão, melhor dizendo, não a treva no sentido de influência maligna ou do mal, mas a treva no sentido de estar escuro, de não ter luz. A treva começa a sumir e a luz começa a aparecer. Essa transição do início da manhã chama alvorada. E sabe o que é que o texto está dizendo? É que ele vai deixar claro como alvorada que você é justo. Se você talvez agora esteja vivendo um momento se sentindo injustiçado, e de fato pode estar acontecendo uma injustiça com você, e ao ponto de você estar se sentindo na escuridão, é Deus que vai fazer essa transição para que, como a alvorada traz luz para o que era noite virar dia, as pessoas vão perceber com a clareza da alvorada que você é justo. Sabe quanto de esforço tem para que isso aconteça seu? 0. O que você precisa é só confiar que Deus vai fazer. Agora vamos combinar. É um exercício difícil quando a gente está sendo injustiçado, quando alguém está criando um juízo de valor sobre nós que a gente considera errado, a gente só dizer, Deus, é contigo aí. É difícil, sim ou não? Mas não está escrito em lugar nenhum que seria fácil, mas é simples. Eu pego e entrego a Deus e deixo com que Ele faça. E no momento que Ele faz, a coisa se resolve. Não é simples? É mais fácil que somar 2 mais 2. Mas por que a gente não faz? Porque a gente não quer perder o controle. Mas, sobretudo, a gente não quer perder o mérito da solução. A gente quer que as pessoas reconheçam que fomos nós que fizemos. A gente quer que as pessoas reconheçam que fomos nós que demos a virada, fomos nós que viramos o jogo, fomos nós que conquistamos aquela vitória. Quando o texto está dizendo, não tem nada a ver com você. Você só faz adorar, entregar os seus caminhos ao Senhor e é Ele que faz. Aí, para não ficar dúvida, ele diz, como o sol do meio-dia
Ele vai mostrar como o sol do meio-dia que você é inocente. Eu não sei você, mas não tem hora mais fácil do dia de você ver uma coisa do que no meio-dia. Não tem escuridão no meio-dia, não. Não sei se você é de outra cidade, está em outro país, eu não tenho notícia de escuridão no meio-dia, não. E assim como o sol do meio-dia, como o meio-dia marca, e se você tem dúvida que o meio-dia marca, experimenta sair andando aí no meio-dia, aqui em Salvador, para você ver como marca. Marca de verdade. Depois você fica até com marcas no corpo, inclusive. Marca de verdade. Se você tem dúvida da força do sol do meio-dia, e por que o texto diz aqui, por que o texto fala da alvorada e fala do meio-dia? Porque ele está dizendo que no momento que a luz entra e no momento que a luz é mais forte, em ambas as situações, luz tem a ver com Deus agindo. Tem nada a ver com você. Se esforce, faça a sua parte, trabalhe, faça tudo que você tem que fazer. Mas se você não entregar e não confiar aquele que pode fazer, em vão você vai trabalhar. Talvez o máximo que vai acontecer é você ficar muito cansado. Eu conheço essa história. Eu já dancei essa música. De trabalhar, de fazer tudo que eu achava que eu dizia, Deus não é justo. Eu estudei, eu sei como é que faz. E ele dizia, o problema é esse, é que você quer fazer. Quando você parar de fazer, eu faço. E as coisas começaram a acontecer quando eu parei de fazer. Parece estranho, sobretudo para quem não é crente, ficar pensando assim, esse pastor não bate bem não. Ele está dizendo que eu não tenho o que fazer para a coisa acontecer, é isso mesmo? É. É simples assim. Você não tem que fazer, mas tem que deixar quem faz de verdade fazer. É assim, Deus, o que é que compete a mim? Eu estou aqui, o Senhor me diz, eu faço. Mas o que não compete a mim é o Senhor que faz. É isso que o texto está dizendo. E esse texto não está escrito por alguém infantil, criança. Esse texto, esse salmo, que é um salmo davídico, ele, se você for lá para o 25, ele diz assim, a gente não leu o 25, mas só para você ilustrar, ele diz assim, já fui jovem e agora sou velho, e nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. Aqui o texto me faz acreditar que ele não é mais Davi criança, jovem. Ele diz, já fui jovem, agora sou velho. Ele tem uma experiência vivida, uma sequência de experiências, onde faz ele escrever isso a partir do relato da experiência dele. Não é um teste, ele não está dizendo para você, faça para ver se dá certo. Ele está dizendo a partir das experiências que deram certo, a partir de como Deus manda fazer. E aí ele diz, como o sol do meio-dia, ele vai mostrar que você é inocente, e aguarde por ele com paciência. Para o crente, a coisa mais fácil do mundo é ter paciência, né? Se alguém tiver uma água aí, eu quero. Ah, tem aqui. Você que é crente que se converteu, quanto mais tempo de crente, mais fácil é ter paciência, né? Não é assim? Ah, quando a gente tem 20 anos de crente, a gente fica numa paciência. Não é assim? A gente, não, Deus vai fazer, está tranquilo. É assim? Na maioria das vezes, quanto mais tempo a gente tem de crente, mais no direito a gente se acha de usar as nossas próprias ferramentas. É como se Deus já nos ensinasse tanto que a gente nem precisa dele mais. E o grande desafio de quanto mais tempo você tem de crente, mais está na presença dele, é entender que quanto tempo mais você tem de crente, não é porque Deus te ensinou mais, é porque ele te deu mais intimidade para depender dele. E é muito difícil para nós, quer dizer, vou falar de mim, é muito difícil para mim, e aí se pegar para você, você cola aí, é muito difícil para mim, em alguns momentos, entender que esse Deus está mais íntimo de mim me capacitando, mas que quanto mais íntimo eu fico dele, mais eu dependo dele. Porque o que o mundo ensina? É que quanto mais você aprende, mais você fica independente. Se você é professor, você é aluno, você começa a aprender, chega um ponto que você vira professor, não depende mais do professor, não depende mais de ninguém. Com Deus é diferente. Quanto mais você aprende e fica íntimo dele, mais você depende dele, porque mais você entende que não é você, é através de você. Deus opera coisas extraordinárias na sua vida, porque ele percebe que você está aberto para que ele opere através de você. Tem nada a ver com você. Aliás, se dependesse de você, se dependesse de mim, a gente estava frito. Porque se Deus fosse fazer na nossa vida, de acordo com a quantidade de vezes que a gente de verdade dependeu dele, a gente estava frito. Porque na prática, o que a gente tem visto é um povo que se chama povo de Deus, mas que na prática está cada vez mais
como é que eu vou falar isso sem ser ofensivo? Vou tentar achar um jeito aqui. Até porque eu não gosto de ser ofensivo. Quem vocês me conhecem sabe que eu não gosto de ser deselegante. Mas assim, a cada momento que passa, a gente vê mais pessoas presas a pessoas, a ensinamentos que nem sempre são bíblicos, mas que trazem esse resultado prático do dia a dia. Hoje eu estava com um pastor num determinado lugar, a gente tem o hábito de caminhar de manhã, eu sugiro que vocês adotem esse hábito para vocês também, tem feito muito bem para a gente. E em um determinado momento, depois da caminhada, a gente passou num lugar, e lá tinham umas pessoas conversando, e um deles estava falando de um fenômeno, que era um pregador, um pastor, não sei, que tinha milhões de seguidores na rede social, e que ele estava faturando algo perto de R$500 mil, não foi? Por mês, com visualizações no YouTube. E ele falou, eu falei, não, eu acredito. Eu conheço alguns que ganham 200 mil, 300 mil com visualizações no YouTube. O problema é que ele ganha das pessoas que dizem que são ovelhas dele, mas que ele não faz ideia nem de quem são, nem ninguém faz ideia de quem ele é. Essa relação de pastor e ovelha, eu não consigo enxergar eu pastoreando alguém, uma ovelha que está no campo lá na Jamaica, que eu não vejo. Pode até gostar das pregações, pode assistir, pode dizer até que ouve as pregações e se alimenta com isso, glória a Deus por isso. Mas ovelha é outra coisa. Agora, me entristece ele estar ganhando isso dessa forma? Não. Deus tem um processo com ele. Outro dia eu vi ele postando uma nota fiscal, até comentei isso, uma nota fiscal de compra de R$500 mil em cestas básicas na época que teve as enchentes. Ele comprou R$500 mil em cestas básicas, pegou a nota e mostrou aqui, o dinheiro que eu ganho com as visualizações ou com as ofertas, sei lá, eu estou revertendo para as pessoas. E mostrou lá uma nota. Partindo do pressuposto que é aquilo mesmo, ele talvez esteja fazendo mais coisas do que quem está criticando ele na internet sem fazer nada em casa. Logo, nem todos que estão na internet ganhando dinheiro com isso, ou através da palavra ganhando dinheiro na internet, nem todos que estão lá são ruins. O que também não quer dizer que nem todos que compram cesta básica são bons. O que a gente precisa entender é que bom é aquele que entrega os caminhos ao Senhor e faz conforme Ele manda. Se a orientação de Deus para aquele pastor é que ele seja uma estrela da internet para alcançar milhares de pessoas, ele está fazendo mais, se ele estiver na direção de Deus, ele está fazendo mais do que qualquer uma outra pessoa que diz que está na direção de Deus e não está. Nós não podemos julgar se ele está ou não. Não é nosso papel julgar se ele está ou não. O nosso papel, o nosso tempo deve ser investido em saber se nós estamos onde Deus quer que a gente esteja ou não. Pastor, por que o senhor está dando esse exemplo? Porque tem muita gente especialista em avaliar o que está acontecendo na vida do outro e usar isso como balança para saber se a pessoa tem presença de Deus ou não. E o que o texto está dizendo é, esquece o que os outros estão fazendo. Presta atenção no que você está fazendo e no que você precisa fazer. E aí ele diz, não se aborreça com o sucesso dos outros. Olha que incrível. Será que tem crente que se aborrece quando vê alguém ter sucesso? Eu acho que não. Será que tem? Quando aquela pessoa, por alguma razão, está fazendo sucesso, e alguém diz assim, está fazendo sucesso, mas foi sorte. Eu já vi isso. Isso aí foi uma sorte de um negócio que viralizou, ou então a pessoa está ali conquistando coisas, porque Deus está abençoando, e a pessoa fala ali, aquilo ali é um puxa-saco, por isso que ele... E a pessoa esquece de tentar entender o que é que ela tem que fazer na vida dela para alcançar o que Deus quer que ela alcance. Outro dia eu vi uma pregação do pastor que dizia que tem pessoas, não quero entrar no mérito, mas o que ele disse foi que tem pessoas que parece que Deus não permite prosperar, porque se ele permitir, ele as perde. Tem pessoas que se prosperar, saem da presença de Deus. Porque parece que só estão conectadas a Deus pela necessidade. Se Deus der qualquer coisinha a mais, aí já não vem nem na igreja. Não aparece, não fala nem de Jesus mais, porque parece que não precisa mais dele. O que o texto está dizendo é que em qualquer situação, o segredo, a chave, cadê parte? A chave da conexão a chave do sucesso é a conexão com Deus. Mas que sucesso é esse? Depende.
Para mim, sucesso tem a ver com família, não tem a ver com dinheiro. Para mim, sucesso tem a ver com a igreja, com as pessoas. Para mim, sucesso não tem a ver com quanto eu tenho de bens, tem a ver com quanto eu estou perto de Deus e quanto eu faço bem para as pessoas. Talvez se eu fosse milionário, eu não tenho nenhum problema em ser, viu, Jesus? Talvez se eu fosse milionário, eu não tivesse a condição de estar no dia a dia fazendo a diferença na vida das pessoas como eu tenho hoje. Você já imaginou se você fosse milionário? Você ia morar onde você mora? Você ia congregar onde você congrega? Você ia visitar as pessoas do jeito que você visita? Talvez o sucesso não tenha absolutamente nada a ver com dinheiro para você. E aí ele diz, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Ah, como eu tenho ouvido gente preocupada com aqueles que estão maquinando o mal. Senhor, mas o pastor não pode. Essa pessoa está fazendo isso, mas o senhor sabe, aquela pessoa não presta. Aquela pessoa, pastor, é ladrão, não pode. Eu digo, rapaz, esquece o que a pessoa é e começa a se concentrar em quem é você. Porque se você estiver conectado de verdade, dependente de verdade de Deus, Ele vai fazer acontecer na sua vida, independente da influência externa. Não tem a ver com seus vizinhos, nem com quem te persegue, tem a ver com nada. Tem a ver com quanto você está conectado com Deus, é Ele que vai fazer. E aí ele diz, algo que para mim é fundamental. Evite a ira e rejeite a fúria, não se irrite. Sabe o que eu me lembrei quando eu vi essa frase? Não me irrite, primeiro, sendo sincero, primeiro eu lembrei do Chaves. Primeiro. Depois eu lembrei de mim. Porque o texto diz assim, ó, evite a ira e rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. É o que o texto diz. Uma orientação tão clara, evite a ira, rejeite a fúria. E no dia a dia, nós temos feito isso. Você tem feito isso? Com aquele vizinho seu do som alto? Misericórdia. Você tem feito isso com aquele parente seu que não votou na pessoa que você votou? E que você diz, até amo, mas se eu pudesse... O texto diz que essas coisas levam ao mal. E você, sabendo que leva ao mal, está se irritando por quê? A resposta é bem simples. Talvez você esteja se irritando porque você ainda tem o controle. A decisão ainda está com você. E aí, como ela ainda está com você, você decide pelo que parece ser bom. E como você está sendo influenciado pelo mundo e não pela presença de Deus, o que parece ser bom não é necessariamente o que é bom. Porque a sua referência está errada. Uma certa feita, conversando com uma pessoa, ele me entrou na questão do, mas tem um livre-arbítrio, o senhor é livre? Eu falei, eu não tenho não. Ele disse, você não tem livre-arbítrio não? Eu digo, não, o meu está lá na cruz. Quando eu aceitei Jesus, eu abri mão do meu livre-arbítrio. Não tem nada a ver mais com o que eu quero. Tem a ver com o que ele quer. Simples assim. Mas isso é muito difícil. Bem-vindo ao clube de quem aceitou Jesus. É mais difícil mesmo. Mas pastor, se é mais difícil, por que eu vou querer isso? Porque o que eu quero não é aqui. O que eu quero é o que esse processo que eu estou vivendo aqui vai me fazer viver. Porque eu prefiro passar uns apertos aqui e ficar bem na vida eterna do que ficar bem aqui e passar uns apertos para sempre. E aí ele termina dizendo, pois os maus serão eliminados. Isso é forte demais. Porque ele diz que se você se ira, se você se enfurece, isso te leva ao mal. No versículo seguinte ele diz, e os maus serão eliminados. Aqui Deus está desenhando para você através da vida. Desenhando, sabe? Pegou um papel e desenhou para você entender. É assim, ó. Se você se irrita, se você está desconectado de mim, se você não confia em mim, se você faz essas coisas todas, isso te leva para o mal. E sabe o que acontece com o mal? É eliminado. Logo, se você não quer ser eliminado, conserte tudo. Mas não é tão claro, é tão claro que a gente não faz. Por quê? Porque a gente ainda tem um controle. Esse texto não é sobre seguir uma receita para se conectar com Deus, é sobre se você tem ou não tem ainda o controle da sua vida. E quando você percebe que você ainda tem, você está rodando a roda dos ratos,
os injustos estão fazendo, e você vai para o mesmo lugar que eles vão, achando que você é o melhorzinho. E aí ele diz, mas o que esperam no Senhor, olha que mensagem de esperança incrível. Os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. E aqui tem uma coisa que você precisa entender. Ele não está falando de que você vai ter a herança aqui. Porque talvez você pense assim, então peraí, eu não vou ser mau, eu não vou irar, eu vou depender do Senhor, porque aí Ele vai me dar a herança, eu vou dar na cara de todo mundo dizendo que eu ganhei e que ninguém ganhou. E aí você volta lá para o começo da fila para fazer tudo de novo. O que ele está dizendo é que os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. E aí quando você vai entender o que é a terra por herança, você vai entender quem é que vai herdar isso, com quem vai herdar isso, quando vai herdar isso. E aí, se você está lendo a palavra e você está com intimidade com Deus, você está entendendo o que eu estou falando. Se você tá ouvindo e dizendo, que lindo, mas eu não sei não que herança é essa ainda, você precisa estudar mais, você precisa vir para a escola bíblica dominical. Pastor, eu não gosto de ler. Quando eu leio, eu tenho preguiça. Deixa eu te contar um segredo. Na escola bíblica, você não precisa ler, não. O professor dá tudo mastigadinho. Se você chegar lá e só sentar e ficar ouvindo, você vai ter lá 1 hora e meia de conteúdos para a sua vida, sem que você leia um versículo que você quer. Você nem precisa ler. Não falta gente para ler na escola bíblica. Mas no domingo você não vem porque você tem outras prioridades. Apesar de que você quer ser prioridade para Deus. Você quer que Deus pare tudo por sua causa. Mas você não consegue nem vir na escola bíblica. Talvez você está aqui hoje porque você nem sabe por que está aqui. Talvez você está aqui porque não tinha um compromisso melhor para você ir. Mas quando alguém lhe pergunta, você diz, eu sou crente, eu estou conectado, Deus está na minha vida, rapaz, você está por fora. Rapaz, eu faço cada oração em casa que você precisa ver. Leva 4, 5 minutos inteiro, sem parar. Eu não esqueço nem um dia de orar pelos pastores, pela igreja. Não esqueço de orar, eu oro por todo mundo, eu listo todo mundo, eu peço tudo. Deus sabe todas as coisas que eu preciso, que eu falo a Ele todos os dias. E você talvez esteja falando para Ele sem estar nem um minuto na presença dEle. Se você seguir o texto do Salmo, você vai ver que ele faz uma série de comparações como uma balança para você entender, como por exemplo, o 16, ele diz, melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios, pois o braço forte dos ímpios será quebrado. Se você passear pelo Salmo 37, você vai ver uma série de comparações que vai mostrar para você que vale mais a pena você estar na presença de Deus, ainda que enfrentando a dificuldade para ter a recompensa certa, do que você ter ganhos temporários, segundo o mundo, para que lá no final você não tenha nada. Porque é isso que vai acontecer com você que está buscando as coisas do mundo. No final, você não vai ter nada. E o pior, não vai ter nada num lugar que é quente, viu? Você acha Salvador quente? Tem um outro lugar que é bem mais quente. E se você ficar buscando essas coisas aqui, você vai ficar lá para sempre. Outro dia eu vi um experimento incrível numa igreja. O pastor pediu para apagar as luzes todas, a igreja ficou toda escura. E aí ele falou assim, dá um berro aí de desespero. Aí a igreja toda apagada e todo mundo deu um berro de desespero. Tem gente que tem preguiça até de dar um berro de desespero. Mas saíram uns berros. Ficou aquele clima escuro e o povo gritando. Aí ele acendeu a luz. Não levou 30 segundos. Aí ele falou, agora imagina isso aí para sempre. Eu fiquei em casa assistindo o vídeo e falei, meu Deus, 30 segundos eu já estava agoniado, o povo escuro gritando. Ele fez, agora imagina isso aí para sempre. É o que espera você, que acha que está arrasando aqui, conquistando coisas e sem Jesus. Eu não sei você, mas me apavora a ideia de eu não ter Jesus por um dia, quanto mais não tê-lo pela eternidade. E aí lá no 25 ele diz, já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. E talvez você já tenha usado esse versículo para a sua vida, para se fazer de vítima diante de Deus. Talvez você já tenha dito. Eu estou falando porque eu já fiz, então eu posso falar. Talvez você já tenha dito, Deus, mas a tua palavra diz que
nunca viu um justo mendigar o pão e eu estou aqui sem nada. Sabe o que é que você merecia? O que aconteceu comigo? Foi Deus perguntando assim, e quem disse que você é justo? O seu comportamento é de justo? As suas falas são de justo? As suas atitudes com a sua família, com seus irmãos, com as pessoas da sua rua são de justo? E aí eu pensei, será que eu não estava literalmente mendigando pão, mas enfrentando uma situação financeira difícil, eu falei, será que eu estou como se estivesse mendigando pão, porque eu estou achando que eu sou justo e não é? E eu não estou sendo justo? No sentido de estar dependendo de Deus e confiar nele, entregar nele, como o texto sugere. E aí eu percebi que eu era só uma fraude. Eu sabia o que o cristão tinha que fazer, eu até ensinava o que o cristão tinha que fazer, eu só não fazia. Mas eu tinha tantas desculpas para justificar que eu não fazia, que isso ocupava meu tempo e eu não conseguia mais ler a Bíblia, não conseguia fazer mais nada, porque eu estava me preocupado em inventar as desculpas certas para que as pessoas não me julgassem. E aí quando eu voltei lá para o começo, e eu disse a Deus, eu entrego em tuas mãos, eu dependo do Senhor, agora com o Senhor não é mais comigo, Ele começou a fazer a coisa virar, e em alguns lugares que eu inclusive fui bastante humilhado, eu fui exaltado depois e nem fui saber bem depois que eu encontrei pessoas e disseram, não, eu vi tal coisa, soube tal coisa de você, eu nem sabia que Deus já tinha me honrado lá. E talvez você tenha chegado aqui hoje com essa sensação de que você está amassado por essas coisas, que você está sendo injustiçado, que você já não está encontrando mais um motivo. Deixa eu te dizer, a cruz é o motivo. Você não precisa que Deus faça mais nada para que você se sinta com desejo de conectar. Se você precisa que Deus faça algo, tem alguma coisa errada. Ele já fez. E aí lá no final, nós não lemos esse texto, mas eu quero terminar com isso. O 39 ao 40, ele fecha esse salmo depois de uma verdadeira aula sobre como o cristão tem que se comportar e como ele tem que ser em relação ao ímpio. Ele fecha dizendo, do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor nos ajuda e os livra, Ele os livra dos ímpios e os salva, porque neles se refugiam. Sabe o que esse texto me ensina? É que por mais que eu enfrente tudo, que eu passe tudo, no final das contas, o que eu preciso entender é que tudo depende de como eu estou conectado com o Senhor. É só isso. E aí ele diz, do Senhor vem a salvação dos justos. A sua salvação, você está conectado, você tem a certeza da sua salvação pelo que Jesus fez por você, ou você está achando que você está salvo pelas coisinhas que você tem feito? A grande armadilha dos últimos tempos, uma das grandes armadilhas, que eu acho que o diabo vai fazer e está fazendo, é o crente achar que ele é autossuficiente. É que ele já teve experiências tantas com Jesus, que ele não precisa mais ter novas experiências. Jesus já encontrou, já salvou, então se eu ficar aqui na minha... E aí ele diz, o Senhor os ajuda, você não está só nessa batalha, o Senhor os livra, não tem mal que levante contra você, se você estiver com Jesus, que prevaleça. Você pode até abater, você pode até cair, mas você vai levantar para vencer, porque aquele que luta com você conhece o fim. E aí ele diz, ele os livra dos ímpios e os salva, porque nele se refugiam. Fique de pé. Eu quero orar com você, que entendeu nessa noite, que você não precisa mais lutar, você precisa se refugiar no Senhor. Você não precisa mais lutar, você não tem que ficar dando murro, voadora, nada disso. O que você precisa é entregar para aquele que conhece o final, aquele que conhece o adversário, aquele que domina tudo, aquele que sabe qual é a estratégia para lutar. Você só precisa entregar. E deixa eu te dizer, não é fácil, mas é muito simples. E há uma diferença, porque o fato de ser simples significa que qualquer um de nós pode fazer. Pastor, mas eu nem sei como fazer, eu nem sei o que eu tenho que dizer a Deus. Deixa eu te dizer, não tem a ver com o que você vai dizer, tem a ver com o que você vai fazer. Não tem uma fórmula. Nós não podemos entregar a você uma oração que você vai fazer e Deus vai dizer, agora sim, essa daí é uma oração de crente. O que a Bíblia nos diz é que você precisa fazer isso com o coração
E quando você aceita Jesus, você precisa professar com a boca para que os outros saibam. Mas ele não diz como que você tem que fazer. Você tem que fazer. Talvez seja você começar pedindo um perdão a alguém. Talvez seja você perdoando alguém. Talvez seja você reconhecendo que até aqui você lutou com as suas armas, do seu jeito. Até aqui você criou uma estratégia que parecia até boa, inteligente. Você foi até orientado bem a fazer uma estratégia. Mas dentro dessa sua estratégia, nessa sua equação, você tirou Jesus. Na sua estratégia, na sua matemática, você tirou Jesus. A sua estratégia é cheia de você. É cheia de ferramentas que você conhece e domina. O que o texto nos ensinou hoje é que se a gente confiar verdadeiramente nele, ele vai fazer todo o resto. Todo o resto. Não é uma parte, não é a maior parte, não é a parte mais difícil, é tudo. Ele vai fazer absolutamente tudo. E eu quero orar por duas coisas específicas. A primeira delas é se você não conhece Jesus, ou até você achou que conhecia, mas você quer verdadeiramente declarar que a partir de hoje Ele é o Senhor da sua vida, Ele é que vai tomar conta, Ele é que vai controlar, é Ele que vai fazer você acordar e dormir, é Ele que vai fazer você ficar animado quando tudo estiver difícil, é Ele que vai estar com você quando você chorar, é Ele que vai ter o controle da sua vida. Se você é uma dessas pessoas, eu queria pedir que você levantasse e viesse aqui na frente. Nós queremos orar por você. Não é para que todo mundo saiba não, é para que você diga diante de todos que a partir de agora você verdadeiramente abre mão do controle. E se você já conhece Jesus, você faz parte do segundo grupo que eu quero orar, que são aquelas pessoas que já conhecem Jesus, inclusive já conhecem há muito tempo, conhece há tanto tempo que não o visita mais, porque tem a sensação de que ele está lá, de que ele está aí, por aí. Ele está aqui, a Bíblia diz que quando tem dois ou mais, então aqui tem três, eu e mais dois, então por causa daqueles dois ele está aqui, e eu vou pegar essa ponga aqui com Jesus. E o texto está te convidando a se conectar verdadeiramente com Jesus, a entregar a Ele, a deixar Ele lutar por você, a tirar o fardo das suas costas e entregar aquele que pode te dar um fardo leve. Fazer com que aquele que pode fazer você acordar amanhã diferente de como você está hoje. Ou melhor, Ele pode fazer você sair daqui diferente de como você chegou. Confiante, leve, certo da vitória, mas sobretudo, e o mais importante de tudo, dependente dele. O louvor vai cantar uma canção. E eu quero... Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Aleluia. Louvado seja Deus. Estamos encerrando, queridas. Vamos levantar nossas mãos, vamos abençoar, lembrando que sábado agora, 16 horas, teremos casamento aqui em Aracuí. Estão convidados cada um de vocês a estar participando, amém? Te abençoe e te guarde, que o Senhor faça vir resplandecer seu rosto sobre ti, que o Senhor venha ter misericórdia, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, como um óleo precioso sobre a cabeça, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Glorificamos mais uma vez o teu santo nome, Pai Santo. Te rendemos graças pela tua palavra, pela maneira na qual o Senhor tem falado conosco. Nos despede agora, nos conduz de volta para os nossos lares e continua a dar ordem aos teus anjos a nosso respeito. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus, nosso Pai, as consolações e a comunhão com o Espírito Santo, amados, esteja com cada um de vocês, agora e para todos sempre. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aleluia.